Olá, nessa edição do Alesp em Pauta falamos sobre os benefícios e desafios da tecnologia na educação. As novas tecnologias são uma grande aliada da educação e elas têm o poder de dinamizar a aprendizagem, se forem colocadas em prática de forma responsável e criativa, para poder transformar o futuro das novas gerações. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o especialista em tecnologia educacional, Varley Ramos, e com a psicopedagoga Ana Heloísa da Costa. E também de forma virtual com a supervisora pedagógica do município de Pirapora do Bom Jesus, Maria de Lourdes da Costa. Sejam todos bem-vindos à Rede Alesp. Vou começar pelo Varley. Queria que você destacasse para a gente que a tecnologia na educação, ela também é inclusiva. Conta mais pra gente o poder transformador que isso tem. Exato, Marcela. O que acontece com a tecnologia inclusiva? Hoje é uma ferramenta super atual. Essa ferramenta sendo atual, a gente está conversando com uma nova geração, né? A geração que abraça a tecnologia, coloca isso de uma forma muito fácil na vida dele e acaba tendo uma certa facilidade com isso, né? E quando a gente fala em inclusão, a gente traz também alunos, estudantes, principalmente da rede pública, estudantes que eles conseguem se destacar, né, à frente de uma tecnologia, junto com seus colegas, ficando por igual. Nessa edição do Alesp em Pauta, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como a educação tecnológica pode ser uma aliada na aprendizagem de crianças, de adolescentes, pensando nessa formação profissional também para o futuro. O Varley vai poder conversar mais sobre esse assunto e também sobre as iniciativas que ele tem encabeçado e levado, né, tanto jovens para essa qualidade de vida, mas também para uma expectativa de vida baseado na tecnologia, nessa questão de aprendizagem. Com a nossa psicopedagoga, eu quero que a gente aborde o quanto isso é benéfico, né, para as crianças, para os adolescentes, no ponto de vista da aprendizagem, mas também na forma como eles enxergam o mundo, na forma como eles querem estar inseridos nesse contexto. Porque muitas vezes a criança ou o jovem se sente meio deslocado no ambiente de aprendizagem, né? Numa sala de aula convencional, lembrando que a educação tecnológica não substitui a educação presencial, tradicional, mas são aliadas. De que forma isso auxilia esse jovem, até mesmo pela sua experiência de consultório? Sim, na minha experiência de consultório, principalmente neste ano, as crianças de 9 anos, elas estão com uma lacuna muito grande. E a tecnologia é uma ferramenta que me facilita. E muitas, mesmo durante a pandemia, tive alguns atendimentos online. Em alguns casos, algumas crianças bem tristes, e nós ficávamos por pouco tempo e elas me mandavam carinhas, elas conseguiam se expressar através da tecnologia as emoções. Então, a tecnologia, ela é muito propícia para o desenvolvimento e traz, assim, e tem muitas crianças também que já têm essa habilidade para trabalhar nessa área, trazendo, e é uma forma de levá-los para um ambiente de trabalho, para uma sociedade mais plena. Perfeitamente. Agora a Maria de Lourdes, que está com a gente também de forma online, está se ajustando ali. Maria, pela sua experiência de acompanhar, fazer essa supervisão pedagógica, o quanto isso é positivo para esses alunos e quais são esses resultados que acabam aparecendo quando a gente tem a inserção da tecnologia no processo de aprendizagem? Maria, seu áudio está liberado para a gente? Está tudo certo aí? Já está liberado. Agora a gente te ouve bem. A tecnologia, está me ouvindo bem? Maravilha. A tecnologia, ela faz toda a diferença. Nós tivemos aí a pandemia e nem todos tinham acesso, né, à ferramenta para se comunicar. E aqueles que, de repente, as coisas foram mudando, eles foram vendo, assim, a necessidade de fazer uso da ferramenta, os professores, nós também, enquanto Secretaria de Educação, e foi dando muito certo, ninguém ficou isolado, como na época das guerras, né, onde não se podia dar continuidade à vida escolar das crianças e dos adolescentes. E com essa ferramenta, tudo muda. Então, houve assim, não só aula,
mas houve também, assim, muito acolhimento. E aqui em Pirapora do Bom Jesus, nós temos a plataforma Cultura 10, que é uma plataforma, assim, muito fácil, né, para ser utilizada pelos alunos. Então, por nós sermos da rede pública, onde as dificuldades são outras, nós temos um polo para que os alunos possam fazer uso dos computadores quando eles acharem necessário, fora do período de aula. Mesmo assim, nas outras escolas do Fundamental 2 também, nós temos polos onde esses alunos, mesmo durante as aulas, os professores podem estar utilizando a plataforma juntamente com esses alunos, postando atividades, os alunos respondendo exercícios, realizando trabalhos. Então, para nós, é assim, bastante positivo. Agora, a base nacional curricular, que é a BNCC, que nós estamos estudando desde 2018 e agora aprimorando, ela pede o uso da ferramenta tecnológica, que é de grande importância. E não só o celular, né, mas o tablet, entre outras ferramentas, que o aluno tem que ter acesso e contato com ela. E nós já estamos, assim, colhendo muitos resultados. Nós temos os professores que utilizam não só a plataforma, como também fazem uso, né, dos celulares e de tablets em salas de aulas. Nós temos também um diferencial para essa plataforma, porque mensalmente esses alunos recebem uma premiação devido aos acessos que eles fazem, né, respondendo atividades assim bastante pertinentes do seu cotidiano, do seu dia a dia de aprendizagem. Então, nós temos sorteio de celulares, nós temos sorteios de tablets, e isso motivando eles a fazer uso cada vez mais dessa ferramenta e também dar oportunidade para aqueles que não têm a ferramenta em casa, usar na escola, e também, devido ao número de acessos, ele pode vir a ganhar o celular como prêmio, né? Perfeito, Maria. Você falando, me veio tanta coisa na cabeça. Eu destacar aqui que eu sou irmã de uma pedagoga também, quando ela falou da BNCC, eu converso muito com a minha irmã, e ela também, na pandemia, falava muito bem dessa transformação digital, e ela dá aula para crianças muito pequenas, porque desde muito cedo eles têm um contato ali de produzir coisas, e na época ela lecionava na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, e ela falava que foi tão espontâneo, tanto os professores quanto os alunos se adequarem a esses recursos, que possibilitaram que eles criassem de uma forma, assim, muito instantânea, novas formas de aprender. Conteúdos, então, as professoras participando, os alunos participando, então o nível de participação era muito grande. Óbvio que a gente tem uma parcela significativa das crianças que tem dificuldade de ter acesso, né? Essa é uma discussão que a gente precisa fazer no âmbito público, no âmbito nacional, da necessidade da gente favorecer e dar essa condição para que todas as pessoas tenham acesso, de fato, à tecnologia, né? Porque a gente vive aqui no grande centro urbano que é São Paulo, a gente acha que todo mundo está conectado. Né? E recentemente saiu uma pesquisa, acompanhando a grande imprensa, saiu uma pesquisa falando sobre cada vez mais as crianças inseridas nesse contexto tecnológico. A pesquisa apontava ali cerca de 80% das crianças entrevistadas, ali, de ouvir os pais, que tem acesso, pelo menos uma vez mexe no celular, tem acesso a um jogo, tem acesso à própria lição, à pesquisa da escola mesmo, em relação a utilizar de um aparelho tecnológico. Nesse sentido, o Estado de São Paulo já tem, inclusive, levado, além da pandemia, essas iniciativas que possibilitem o aluno ter um aplicativo, o professor também ter um acesso, né, dentro e fora da escola através dos meios digitais. Mas falando sobre a plataforma que a gente está discutindo aqui, bem pontuada pela Maria, eu queria entender, Varley, como que vocês pensaram e desenvolveram, né, essa plataforma, há quanto tempo? Explica um pouco para a gente poder entender esse universo e o quanto isso está transformando, né? Você falou que já é uma década de trabalho, está transformando essa realidade dessas crianças e jovens que são atendidas. Eu imagino que hoje o HD externo de um estudante é o Google. Por vezes você conversa com um adolescente, ele não sabe de um determinado assunto, ele vai para o Google.
né? E a plataforma Educacional Cultura 10, ela não veio para fazer frente à rede de ensino, ao método tradicional de ensino, ela veio para agregar, de certa forma, né? Então, a plataforma em si, ela entrega um conteúdo digital de conhecimentos gerais Brasil e mundo. Isso é super importante, porque muitas vezes o aluno ele fica fora desse contexto. E outra, um detalhe muito importante, não entrega notícia ruim, de guerra, de morte, de explosão. Nós entregamos notícias boas. Notícia ruim, ele busca fora, né? E em cima disso, imagens boas. É feito um quiz com o aluno para ver o nível de aprendizado dele, né? E de certa forma, a gente trabalha um pouco ao contrário. Uma pergunta na plataforma Cultura 10, ela não é uma pergunta pegadinha para o aluno, era uma pergunta inclusiva. E isso a gente foi desenvolvendo nessa década, a gente foi entendendo esses pontos do aluno. Ou seja, uma vez o aluno lendo aquela pergunta, ele vai tendo seus insights, porque ele já leu aquele texto. E ele consegue ter uma prova melhor, ele consegue ter uma nota melhor, e ele vai lembrar daquela questão, né? Eu falo porque quantas vezes, eu acho que todos aqui, numa prova, numa eventual prova, numa escola, numa faculdade, você vai responder uma pergunta, uma questão e você não sabe. Mas lá fora, discutindo com um colega aquela questão, você lembra da questão. Ou seja, aquilo grava. Então, por que não colocar essa questão de uma forma inclusiva para trabalhar a autoestima do aluno? Percebe? Então, a gente vai trabalhando a autoestima do aluno, o aluno vai tendo uma nota melhor dia a dia, ele vai despertando alguns gatilhos no aluno. Eu consigo, eu posso, eu fiz. Isso tudo para o aluno, a autoestima é super importante. E aí a gente não faz distinção. Se é um aluno do 6º ano, do 5º ano, as matérias, elas são condizentes com o ciclo educacional, né? E detalhe, dentro de todo esse contexto, a gente consegue identificar alunos que muitas vezes ele não vai bem, né? Ou ele não tem interesse numa aula tradicional, né? E dentro da plataforma, ele consegue sim evoluir, aparecer, né? Melhorar a autoestima e muitas vezes ser um líder dentro da escola, porque ele está extremamente motivado. Sim. Uma grande dificuldade, Ana, você pediu para eu chamar de Elô, né? Como você quiser. Elô, dessa geração nossa, a gente está aqui num programa, na televisão, se comunicando, falando com as pessoas, mas tem muita gente nessa era da tecnologia que tem dificuldade de se comunicar, de não só falar do que sente, mas dizer o que precisa muitas vezes, né? Então a gente tem métodos e formas e é bom trabalhar isso desde muito cedo. Eu queria que você falasse pra gente sobre o quanto esses gatilhos que o Varley despertou aqui pra gente refletir, possibilitam a criação mesmo de uma geração mais, vou chamar de empoderada, mas mais confiante para se comunicar, para, como vocês mencionaram para mim nos bastidores, para estar preparado para entrar ali já como uma vaga de jovem aprendiz, né, em que ele consegue fazer uma entrevista e consegue a vaga, em que ele consegue conversar com a família ou com os amigos, em que ele está inserido mesmo. Quais são esses benefícios quando a gente traz esse método de aprendizagem para a vida do aluno? Então, eu penso que eu trabalhei muitos anos na educação infantil, e na educação infantil que você traz esse conhecimento. Você coloca a criança como um ser ativo. E aí você traz eu sempre trabalhei com projetos em cima de Gardner, né, das 9 inteligências, porque assim as crianças eram abordadas em todas as áreas. Elas eram contempladas no seu melhor. Conta pra gente quais são essas 9 áreas. Então, porque a criança ela já nasce no seu primeiro ano, ela já mostra qual é a sua linguagem, o seu conhecimento maior. Por exemplo, uma criança pequena, ela não é falante, não tem uma que é super falante, interpessoal, aí você fala, essa daqui já vem para essa linguagem, tem aquela de raciocínio lógico matemático, tem a criança que, por exemplo, quando ela é espacial, ela não monta um quebra-cabeça, isso são experiências que eu vivi, ela não monta pelas cores, ela monta pelo espacial, ela vai girando e vai encaixando. Agora eu preciso lembrar de todas, então é linguística, linguística, matemática, espacial, musical, natureza, porque depois ele descobre mais 2, a natureza e a filosofia. Tenho que lembrar de todas agora. Quer dizer, são diversas. São
São 9. Isso vai levar a gente até o fim da vida, eu imagino, né? Aquela criança que se destaca na comunicação, ela vai virar uma falante que nem eu, isso, assim. Sim, sim. E aí depois uma criança que às vezes tem uma dificuldade de se comunicar, mas se dá bem com o raciocínio lógico, enfim, ela também vai levar isso para o fim da vida. Talvez seja até uma escolha profissional nesse sentido, né? Exatamente, porque em cima do projeto vai ter a tecnologia. Então, aquela que tem habilidade na tecnologia, às vezes ela é mais tímida, ela é mais introvertida, segundo Jung, ela vai para a tecnologia e a tecnologia vai trazer esses benefícios para ela, vai ampliar o horizonte dela. E o projeto, ele faz isso. E a tecnologia vai alicerçando cada criança em seus saberes. A professora vai perceber que ela é mais matemática, essa daqui é mais linguística, ela vai trazer dentro da plataforma, vai ofertar para essa criança, neste momento, para que ela avance. E aí entra a autoestima. Ela vai ter prazer em a escola, porque ela é beneficiada na facilidade dela. E as dificuldades, por exemplo, se é motor, ela vai aprender com um amigo, porque a criança também aprende com o outro. E é na base que se aprende. E Gardner, ele traz de Piaget. Piaget foi um psicólogo muito importante que trouxe esta vivência para a criança. Ele observou como é que essa criança evoluía no seu cognitivo. E daí Emílio Ferreira também trouxe na parte da linguística. Então, ele é muito importante. E Gardner pensou, essa criança só pelo QI, só matemática e português, que ela vai ser um bom aluno? Foi aí que ele desenvolveu e fez os estudos em cima de Piaget, do raciocínio lógico, e trouxe todas essas outras áreas. E a ferramenta da tecnologia dá para contemplar esta criança dentro das facilidades e também dos desafios, que são as dificuldades. Que a gente vai falar mais adiante também desses desafios. Agora, Maria, você que está com a gente aqui de forma remota, dessas experiências que você tem em acompanhar mesmo o desenvolvimento dos alunos e em acompanhar o andamento deles dentro da plataforma, o quanto você observa esse avanço, tanto para essas crianças com menos de 10 anos ou um pouquinho maiores, né? Porque é nessa fase que eles estão descobrindo aí muita coisa, tem acesso a muitas informações e também tem que saber filtrar essas informações, né? A tecnologia, ela tem que ser usada de forma ética, né? De forma correta. E eles são orientados de como fazer isso nas escolas, os professores, né, os alunos também. E isso, de certa forma, tem caminhado, né? Eles fazendo uso da tecnologia assim de forma ética, de como se tem que usar, não de uma forma perigosa. Se conversa muito a respeito disso, mas a gente não tem como fugir da tecnologia. Ela faz parte da nossa vida, ela está inserida no nosso cotidiano. Acredito que nenhum de nós mais conseguiríamos viver sem a tecnologia. E para a sala de aula, ela faz toda a diferença. O aluno se interessa mais. O aluno, nós trabalhamos para que o aluno seja protagonista da história dele. E a tecnologia, ela dá essa possibilidade, como a psicopedagoga estava falando, né? Nós temos diversas crianças com características diferentes, e cada um aí vai se desenvolvendo de acordo com o eu dela, né? Vai desenvolvendo as suas habilidades para mais tarde ser competente naquilo que ela vem desenvolvendo. E a tecnologia é uma ferramenta que nos ajuda demais, né, nessa questão. Não somente os alunos, mas os professores também, né? A pandemia, ela fez com que muitas pessoas deixassem de ter resistência à tecnologia, porque ela é necessária. Você faz tudo hoje por um celular, né? Você tem um celular na palma da sua mão, você paga a conta, você faz transações bancárias, você fala, olha só que bacana, né? Na pandemia, todos estarem presos nas suas casas, porque foi necessário, e de repente você pôde fazer uma chamada de vídeo, na verdade, ela aproximou as pessoas, né? E com a pandemia, isso foi fortalecido, o uso da tecnologia se fortaleceu.
embora a BNCC ela já traz isso, o uso dessa ferramenta que é necessário. E com a pandemia só se fortaleceu. Então, eu vejo ela assim de forma bastante positiva para todos nós na sociedade. E as escolas, elas trabalham isso constantemente. A escola pública, ela tem as suas dificuldades, mas ela não deixa de fazer, ela não fica atrás da escola particular, pode ficar assim um pouco atrás no quesito de ter muitas ferramentas, mas o necessário nós vamos buscando e conquistando para que se tenha essa ferramenta e que o aluno também saia protagonista da sua história. Maravilha. É uma delícia ouvir o professor falar, né? É uma delícia. A gente consegue entender um pouco desses benefícios com esses exemplos práticos, né, que a professora traz, inclusive que é uma meta e uma diretriz nacional, né, que garante que, mesmo que o aluno esteja numa escola em São Paulo ou esteja numa escola na Amazônia, e que ele tenha essa possibilidade de ter o acesso à tecnologia inserida, né, e aprimorada, como a gente aprendeu na pandemia, né, bem colocado pela Maria, a nos comunicarmos de formas diversas, a nos integrarmos através desses mecanismos tecnológicos. A gente vai continuar falando mais sobre esse assunto e esses benefícios, mas também dos desafios que a gente tem. Agora quero fazer uma pergunta para o Varley em relação a... Desde a criação, vocês se adequaram, eu imagino, à forma de fazer. Hoje, a gente está discutindo inteligência artificial, ou seja, mudou muito esse cenário de 10 anos para cá, os nossos aparelhos, até os próprios sistemas, né, que a gente utiliza todos os dias, seja no celular, no computador, enfim. O quanto isso mudou para vocês também, foi sendo aprimorado até para atender esses alunos dessas escolas que são beneficiadas? Exato. Primeiro de tudo, a gente está falando de tecnologia, mas eu acredito, principalmente na educação, se for uma tecnologia humanizada, onde o aluno se sinta acolhido, o aluno sinta-se participante daquele grupo, né, isso faz toda a diferença. Tecnologia por tecnologia, não vai, eu acredito, né, dessa forma, nessa velocidade. E isso nos obrigou a ir melhorando a plataforma educacional de um ano para cá, principalmente. Né? Não só de 10 anos atrás, mas de um ano para cá. A gente está falando em questão de conteúdo, a gente está falando em questão de acesso, né, tecnicamente falando, a gente está falando no atendimento ao aluno dentro da escola, não só pela tecnologia, mas sim uma monitoria dentro das escolas. Né? Para quê? Para o projeto educacional não ficar dentro da escola e ninguém sabe o que é. É muito comum isso. Fala um pouquinho sobre o quiz. Exato. E tem essa parte do quiz que eles acabam interagindo. Sim. Né? É até um retorno para vocês saberem como está chegando neles. Né? Exato. A gente está falando do quiz. O que é o quiz, na verdade? Ele vai respondendo pelo celular, pelo tablet ou pelo computador, indiferente. A plataforma ela é multi. Mas, lá na frente, no final de semana, esse aluno pode fazer uma prova. Que essa prova, Marcela, coloca o aluno em um ranking. Fechando o mês, o melhor aluno de cada escola do município, não estou falando do município, mas em si de cada escola, ele é contemplado pela participação. Sim. Né? E isso, a gente tem um número muito alto de alunos com deficiência, acessando e ganhando. Ele acreditando em si. Outro detalhe, é uma plataforma que a gente fala que não é uma ponte invisível, porque ela transcende o muro da escola e vai para dentro de casa. Por quê? Esse aluno pode fazer com o pai, com a mãe, com o irmão. E isso vai unindo a família. Sim. Isso vai trazendo informação para a família. Imagina o orgulho de uma mãe quando o filho dela chega em casa falando que foi o primeiro lugar na escola. Levando um prêmio que para ele vai ser bacana, mas levando um outro prêmio que eu falo que foge um pouco da tecnologia e marca, que é um certificado. Aquele certificado está falando que aquele aluno foi o melhor do mês, né? No programa Educacional Cultura 10. A mãe guarda aquilo. Sim. Ele vai casar lá na frente, a mãe vai estar, lembra disso, filho? Sim. E isso com certeza marca para a criança também. E dentro desses desafios a gente foi aprimorando.
né? Não só a premiação, não só o certificado, não só a parte tecnológica, o atendimento humanizado, eu falo muito isso, né? Porque isso é muito importante. Não é só colocar a tecnologia e virar as costas e ir embora. É trabalhar a tecnologia e identificar. Cada aluno tem uma certa dificuldade, a gente trabalhar aquilo, né? E contemplar o aluno, colocar o aluno para cima, super importante. Perfeito. Nesse quiz não é só objetivo, ele é amplo. Então a criança ela vai sendo instigada, cada vez que ela vai lendo, ela vai sendo instigada a procurar. Então ela vai para o macro, ela não fica no micro. A gente vai falar mais desse assunto no próximo bloco. Ok. Eu quero agradecer a presença virtual aqui da nossa, usando a tecnologia, né, Maria de Lourdes da Costa, supervisora pedagógica do município de Pirapora do Bom Jesus. Muito obrigado pela sua participação conosco. A gente volta daqui a pouquinho nessa edição do Alesp em Pauta, discutindo hoje sobre tecnologia e educação. Até já! De volta com a Alesp em Pauta, hoje falando sobre os benefícios e desafios da tecnologia na educação. Recebemos de forma remota, nesse segundo bloco, a professora de informática do município de Barueri, Marli Silva de Almeida, e também seguimos aqui nos estúdios com o Varley Ramos, que é especialista em tecnologia educacional, e a psicopedagoga Ana Heloísa da Costa. E você também que está acompanhando essa conversa junto com a gente e que vai poder rever também logo mais no canal da Alesp no YouTube. Que também é uma plataforma de tecnologia muito utilizada, né, pelos alunos e por todo mundo para acompanhar uma série de conteúdos diversos. Acho que todo mundo hoje está, inclusive no YouTube. Quero começar então com a nossa convidada de forma remota, agradecer a sua presença aqui com a gente. Mas antes, a gente vai acompanhar uma reportagem, né, um conteúdo que a nossa equipe preparou sobre esse assunto. O avanço da tecnologia vem mudando a forma de ensinar e aprender. A sala de aula tradicional, a lousa e o giz cada vez mais dão lugar a salas com computadores, tablets e outros aparelhos. Eu acho que tem muita possibilidade de melhoria, tanto no ensino quanto para o professor, né? Eu acho que abre muita abertura para tanto o professor trazer mais conteúdo profundo, por exemplo, imagens do corpo humano coloridas para facilitar o entendimento, quanto para o aluno poder não precisar perder muito tempo escrevendo. Cada vez mais inserida na sociedade, a tecnologia ajuda, flexibiliza e torna mais fácil o acesso a determinadas informações, conteúdos e na realização de tarefas. A ideia em si é a rapidez do ensino, a rapidez das informações que são dadas, a maneira de explicar com muito mais recurso. Mas essa realidade digital ainda não está presente em todo o sistema de ensino. Dentre os alunos, são poucos os que possuem equipamentos em casa. A educação, principalmente no Brasil, é muito elitizada e depende muito também dos investimentos públicos. Não só a infraestrutura local, como a infraestrutura de comunicação, de rede, de acesso a pontos de acesso, até de velocidade de acesso. O fato de você ter um acesso com uma velocidade menor necessariamente prejudica o uso, faz-se um uso deficitário daqueles aparelhos, daqueles mecanismos. Portanto, é dever do Estado avançar na implementação desses recursos tecnológicos na rede pública, a fim de garantir direitos iguais no aprendizado, da alfabetização ao ensino profissionalizante. A tecnologia ela tem que ser usada de forma igual, porque as escolas elas podem ter muitas diferenças do sistema particular para o sistema público, mas com certeza o recurso informacional ele é uma ferramenta que ela tem que ser utilizada. Eu acho que o uso da tecnologia ele está se tornando cada vez mais necessário. Entretanto, a gente precisa ter um equilíbrio, porque outras questões, o uso do livro, o uso da caneta ainda são muito importantes. De volta então com a Alesp em Pauta, falando mais sobre esse assunto aqui nos nossos estúdios. Vou começar pela nossa Marli, que está com a gente aqui de forma remota. Marli, o quanto o auxílio da tecnologia tem apoiado, né, o trabalho dos professores, dos educadores, para integrar mais os alunos e despertar também essa participação na educação convencional? Bom, Barueri
trabalha com o lema Educação 5.0, que é a inserção de novas tecnologias no trabalho pedagógico. Então, o município é bem equipado em relação a laboratórios de informática, equipamentos de Chromebook, salas makers, né? Por exemplo, essa sala que eu estou transmitindo aqui é uma sala modelo, que o município tem mais de 30 delas espalhadas, né, pelo município, e também a sala WIT, que é de inteligência artificial. Então, eu atuo desde 2012 na rede, e nós utilizamos diversas plataformas de matemática, leitura, língua portuguesa, sendo, né, o nosso carro-chefe o Google for Education. Então, mesmo tendo esse acesso, viu-se a necessidade de trabalhar a inteligência emocional também dos alunos. Porque o que, né, nós falando assim, fazendo esse debate sobre tecnologia, todos vocês falaram de forma excelente, a Maria, a psicopedagoga, o responsável, né, pela implementação do Cultura 10, e já é natural que todos nós foquemos na tecnologia no conceito de computador e informação. Porém, quando se tem tudo isso, fica uma lacuna. A inteligência emocional, que é o que todos buscam hoje, e a cidadania digital. E a plataforma Cultura 10, ela veio de encontro a essa necessidade, sanando as necessidades educacionais, o desenvolvimento das habilidades desses alunos e também a inteligência emocional. É um trio perfeito, né? É uma junção de mecanismos que acho que tornam esses alunos cada vez mais capazes, né, como a gente falou no começo, de estarem preparados para o futuro. Agora, Varley, você que continua com a gente aqui nos estúdios da Rede Alesp, a Marli falou sobre a iniciativa do município de Barueri, de que forma acho que os nossos gestores públicos, os nossos parlamentares, os nossos agentes que pensam a educação têm que colocar em prática mesmo esses métodos de tecnologia dentro da educação, porque, como vocês me trouxeram, os números são positivos, eles demonstram essa valorização do aluno com a educação e da educação com o aluno. Como é que você pensa tudo isso? Vamos lá. Falando em benefício, a gente trabalha fortemente para aumentar o IDEB no município, né? Um IDEB forte no município é mais receita para a educação, né? É um município que se destaca. Independente se for um município com recurso ou não, a gente trabalha igualmente para aumentar esse IDEB, para trazer mais recursos para o município, né? O processo em si, ele é feito de forma licitatória, um processo licitatório, né? Onde o menor preço de implantação ganha, tá? E contempla todos esses detalhes. Implantação de computadores novos na rede, que isso hoje é uma dificuldade muito grande, principalmente para os gestores municipais, porque existe o recurso, uma compra de computador, e a manutenção desse computador é outro processo, entende? E a empresa hoje, ela contempla os computadores, a monitoria, o software, a premiação. Então a gente entrega um pacote de soluções para o município. E detalhe, né? A gente não movimenta a Secretaria de Educação colocando mais atribuições, porque a gente tem um andar próprio na rede, né? Então não movimenta. E seria um processo licitatório, respondendo sua pergunta em si, é um processo licitatório. O que você me fala demonstra muito dessa integração, né? Até de fora, né? Quanto sociedade, da preocupação da iniciativa privada com o setor público para a gente ter esses números positivos, né? Da educação no âmbito geral. Agora eu queria tratar com a nossa psicopedagoga que está aqui também, a Elô,
sobre... A gente falou muito do papel do aluno, do protagonismo do aluno diante desse cenário, em que ele tem acesso, em que ele tem a possibilidade de atuar em diversos meios, né, com celular, com computador, usando a tecnologia. Agora, e o professor? O quanto é importante, a gente falou dessa educação humanizada no bloco anterior, o quanto é importante o professor também estar afim, estar preparado, você que é dessa área educacional, a gente sabe que ser professor é uma vocação também, mas é preciso também ter essa habilidade. Como é que isso pode ser construído e para ser também uma via dupla, né? E o aluno também perceber que o professor está junto para sanar essa dúvida, para apoiar muitas vezes quando ele tem alguma dificuldade maior. Como é que é isso? Como é que você pensa isso? Então, a pandemia veio favorecer a muitos que tinham vergonha de aparecer, eles mesmos, muitos professores se descobriram como eles são mais capazes do que já são, não é? Então, e o Instagram, ele trouxe para os professores muita facilidade, trouxe novas descobertas. Uhum. Por exemplo, uma plataforma me convidou e eu fiz uma palestra para o Brasil inteiro, trazendo o projeto em cima de Gardner para todos os professores do Brasil inteiro. Então, a tecnologia faz com que os professores também vão em busca de novos saberes. Então, os próprios alunos instigam os professores em busca de novos saberes. E eu penso que agora a gente pode estar trabalhando também em busca de novos horizontes para esses professores que também estão trabalhando com essa plataforma. Uhum. Então, é instigante tanto para o aluno, para o professor e também para o pessoal da nova plataforma que é Cultura 10. Cultura 10. Maravilha. Agora, Marli, você que está com a gente de forma virtual e acompanha esses alunos, eu fazia essa pergunta para a Maria que estava com a gente no bloco anterior, qual é a percepção que você tem do aluno ali, de acompanhar mesmo, né, de estar preparada para acompanhar esse aluno que muitas vezes tinha uma dificuldade no começo e depois ele consegue se destacar utilizando, né, desses mecanismos, a própria leitura, o raciocínio, o quanto isso ajuda também a inserção da tecnologia na educação, ajuda também esse conhecimento para o aluno lidar com o dia a dia da escola tradicional, dentro da sala de aula com o professor. É formada uma atmosfera muito agradável no ambiente escolar. É uma competitividade saudável, tanto que a premiação ela é mensal e por escola sendo premiados 10 alunos. O primeiro lugar, o celular, o segundo, o tablet, e o terceiro ao 10º lugar, eles recebem o cartão do gift card, né, do Google Play. E o que acontece? Que eu acho, assim, muito nobre da parte deles. Quem não ganha nada, torce, fica feliz e comemora com aquele colega que, por exemplo, ganhou um prêmio máximo, celular. Quem ganha não pode ganhar de novo o mesmo prêmio. Então, acaba dando oportunidade para os demais que ainda não alcançaram aquele prêmio. E aí começa a ter uma ajuda mútua, desenvolvendo também a liderança. Os alunos que já pegaram o jeito de fazer, porque eu digo assim, eu sempre falo para eles, até quem ganhou o cartão já pegou o jeito de fazer. Então agora, vai embora, vocês vão ganhar, tem chance de ganhar os outros prêmios maiores. E o que eu acho bacana, como eu disse para vocês, que o que nós almejamos, né, mais em pleno século XXI, é a inteligência emocional, a cidadania digital, mais até que o acesso. É o nosso desafio de transformar informação em conhecimento, porque eles são bombardeados por informações 24 horas, um clique, um segundo, vem muitas informações, mas como que essa informação vai virar conhecimento? Então, eles ali, utilizando a plataforma Cultura 10, eu tenho um baixo índice de aluno que tenta acessar outra coisa imprópria. Por quê? A plataforma ela é tão intuitiva, tão atrativa, tão agradável, que eles não se interessam nem mesmo para abrir uma outra aba e navegar uma outra coisa que não seja da aula.
faz com que eles adquiram os conhecimentos gerais, e eu ouso dizer que nós, professores, também aprendemos. Porque eu já aprendi coisas, assim, de conhecimentos gerais, que realmente eu não sabia, eu tinha me esquecido, e através da plataforma, esse conhecimento, o gatilho, né, do conhecimento veio. E eles ficam, assim, fascinados, e isso vira uma atmosfera na escola, que eles sempre estão comentando nos corredores, vem pais na escola tirar dúvida, perguntar, olha, como que eu faço? Meu filho só fala disso em casa, eu quero ajudar ele, como que eu consigo? E o que é o legal também, que eu acho, assim, eu fico entusiasmada, que todos têm a mesma oportunidade. Não é só aquele aluno nota 10, que só tira nota 10, que vai ganhar o celular. É uma disciplina e uma constância. Ele tem que realizar, né, os 2 simulados diários e a avaliação semanal, né? Então, o aluno que faz o simulado, ele tem mais chance de pontuar melhor no ranking. Esse ranking também vai ver a constância, né? Ele vai fazer uma relação ali de tempo e acertos. Então, na verdade, quando nós vamos premiar, eles já sabem mais ou menos quem ganhou. Até o colega já aponta, fulano, você ganhou. Porque eles viram que aquele colega se empenhou mais. Então, eles mesmos já sabem, por isso que eles não ficam tristes, os que não conseguiram naquele mês, porque eles sabem que ele já sabe o caminho e ele vai conseguir. Agora, os alunos que ganharam no mês já ajudam outros colegas. Eu creio que vai ter um momento que vocês vão falar sobre os nossos alunos com deficiência. Também. A gente trouxe aqui o assunto. Além disso, Marli, a gente trouxe no primeiro bloco um pouquinho, né, dessa inclusão, mas você trouxe um termo muito melhor para a gente entender esse assunto, né, que é cidadania digital. Vamos falar de cidadania digital daqui a pouquinho e também de inteligência emocional, que independentemente da geração, da idade, eu acho que isso serve para todos nós, né? E principalmente para formar essas crianças e adolescentes que estão aí, porque de alguma maneira, e quando eu peguei esse assunto aqui com vocês para falar, me via muito a tecnologia como aliada na educação para formar seres humanos, porque a gente vê tantos casos hoje em dia de ataque a escolas, de casos de bullying, de violência mesmo entre os alunos, dos alunos com os professores, e isso de alguma maneira dá uma perspectiva para a gente pensar nessa inclusão, através desses mecanismos positivos, a gente pensar assim, eu tenho meios para ofertar conhecimento e inteligência emocional, cidadania digital para aquele aluno e afastá-lo, né, desse conhecimento negativo, violento, em que ele pratica com o colega o bullying, que ele não respeita o professor, que ele tem dificuldades de lidar com a família. Então isso de alguma maneira também transforma, né, a geração. E eu gosto muito de pensar nesse aspecto, eu imagino que vocês também que estão inseridos muito bem nesse universo. Antes da gente falar sobre esse assunto e ouvir a nossa psicopedagoga, eu queria ouvir do Varley sobre esse mecanismo que vocês utilizam e que, na tua avaliação, é positivo no sentido de premiar, recompensar, mas eu imagino que o aluno que está inserido, que está batalhando e que está participando desse universo, em que ele tem mecanismos tecnológicos dentro do dia a dia dele, para lidar com a aprendizagem e com a educação, de que maneira isso, vocês entenderam essa sacada? De que é importante eu participar para que no final eu seja de alguma maneira recompensado? Tá. Vamos colocar uma criança de 8, 9 anos, né? E muitas vezes o pai faz uma moeda de troca, né? Se você lavar a louça, se você fizer, você tem essa premiação, ou esse dinheirinho, enfim. E com o aluno na escola, não é diferente, né? Ele busca, sim, o reconhecimento. E que forma a gente poderia trazer o reconhecimento para o aluno? É legal dar uma medalha? Ótimo. É legal dar um certificado? Ótimo. Mas ele deseja muito mais, né? E isso é bom, que o aluno, querendo mais, ele vai em busca, né?
Lembrando que ele só vai chegar naquele smartphone, ele só vai chegar naquele tablet ou naquele gift card se ele passar por esse campo de notícias, né? Então a gente coloca aqui na frente e fala, pode ser seu. E a gente trabalha isso no aluno, que realmente ele pode chegar lá, ele pode ser o primeiro, ele pode ganhar aquele prêmio. Mas para ele chegar, o caminho é esse. É acessar todo dia, é fazer o simulado, é ver o conteúdo que o professor insere também, que a plataforma disponibiliza esse espaço para o professor. Um outro detalhe da plataforma também, ela traz uma edição Brasil e Mundo, correto? Mas ela traz uma edição regional. Então a realidade de um aluno de Barueri, por exemplo, é diferente da realidade de um aluno do litoral, né? Então o aluno fica sabendo o que está acontecendo, qual a história da região que ele mora, né? Qual a condição geográfica, econômica, histórica. Então ele traz tudo isso. Então a gente vai abastecendo o aluno, vai despertando o interesse dele. Isso é super importante. O despertar do interesse. O prêmio vai virar uma consequência, né? Mas o caminho é esse. Vamos colocar o aluno para a leitura, para o entendimento, para o coleguismo. Eu falo porque eu já cheguei uma vez numa escola, tinha uma roda de crianças, eu olhei, eu participo muito com eles, todo mundo lá, acessando Cultura 10 e cada um fazendo seu quiz e discutindo o assunto, né? Isso vai chamando outros alunos, vai chamando mais amigos, vai chamando e vai criando uma discussão saudável. Uma troca, né? Uma troca. Nesse âmbito da inteligência emocional, o quanto é importante a gente pensar sobre esse aspecto e o quanto utilizar da tecnologia, Elo, na educação favorece essa prática também, porque eu acho que a inteligência emocional também é um mecanismo diário, né, que a gente vai desenvolvendo e quanto mais cedo começa, né, o adulto está muito melhor preparado para lidar com as situações e com os desafios também. Sim, eu sempre penso que é lá na base, na educação infantil, dentro das rodas, que é importante na brincadeira, daí vem a brincadeira, porque vem aqui na base para a gente ter um aluno mais pleno. Eu sempre falo pleno porque não pode ser perfeito, mas ele é pleno. Então aqui na base dá para fazer as brincadeiras de rodas e trabalhando desde pequenos as questões emocionais. Ah, você está assim por quê? Ah, a gente tem que dar nomes aos sentimentos. E a ferramenta também traz bastante esse trabalho perante aos alunos. Eu, por exemplo, vivenciei crianças online, onde eu pude assessorá-las, mesmo não sendo meus alunos, foram de ONGs, para que eu pudesse ajudar algumas crianças. E a plataforma e a tecnologia me deu essa oportunidade. Então, assim, ela é desafiadora, mas ela é muito produtiva. Perfeito. Ela é muito produtiva. Maravilha. E emendo com você, já a gente caminhando, né, para os nossos minutos finais, esse conceito de cidadania digital também aproxima não só as gerações, vocês falaram do papel da família também em participar, em incentivar, mas de alguma maneira também possibilita que alunos diversos, né, de diversos perfis, meninos, meninas, também participem. O quanto isso é importante para a gente ofertar mesmo como sociedade, como escola, e voltar naquele conceito de dar ao aluno a possibilidade dele ser protagonista da história dele. Alguém que tem um desafio, enfrenta, passa pela formação, né? E aí é recompensado de alguma maneira com esse reconhecimento também. Sim, e dentro desse reconhecimento não fica só a tecnologia. O que nós trazemos? Nós trazemos muito conhecimento geral que vai trazendo essa criança a ter mais vontade de aprender. Sim. E aí ela vai avançando até, porque tem crianças que já vão avançando, por exemplo, a que gosta mais de geografia, ela vai avançando nessa área, mas e um amigo da matemática vai trazendo para ele, e aí, enfim, essa plataforma vai trazer o amplo para o menor, né, do macro para o micro, isso que é bacana, e eles são capazes. Sim. E aqui essa plataforma está dando esta oportunidade para eles mostrarem o quanto eles são capazes, e o quanto envolve família, escola e alunos. Marli Silva de Almeida, de forma online conosco, professora de informática do município de Barueri, na Grande São Paulo. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas colocações. A gente pôde entender melhor aqui esse universo da tecnologia inserida na educação. Muito obrigada. Eu que agradeço.
A gente recebeu aqui também nos estúdios da Rede Alesp, Varley Ramos, especialista em tecnologia educacional. Muito obrigado pelas suas palavras e considerações aqui e em estar disponível para falar mais sobre esse assunto. Eu que agradeço a oportunidade. Quando a gente fala em educação e você trabalhar com educação e poder melhorar lá na ponta, isso não tem preço, né? É algo que é um privilégio, eu acho que tem a mão de Deus, né? A gente sempre focando o aluno, o bem-estar do aluno, o aprendizado, né? Cuidando desse aluno. Quando eu penso, a gente falou em 1 década de projeto, quando eu vejo aqueles pequenininhos usando, eles não tinham nem nascido, e ver que hoje eles numa quadra recebendo o prêmio, a gente faz um evento também de entrega do prêmio, que é para todos, né? Exaltando o nome do Cultura 10, agradecendo, aluno chorando, o pai chorando de felicidade, porque chegou lá, né? Isso pra gente é o máximo. É isso. E também Ana Heloísa da Costa, psicopedagoga conosco aqui nessa edição do Alesp em Pauta. Muito obrigado pela sua presença e pela disponibilidade em trazer também os nossos grandes estudiosos aí da pedagogia, da psicologia, para a gente poder entender mais esse universo, desses benefícios que a gente tem para ofertar para a nossa sociedade. Com certeza, eu penso sempre, a criança pode e deve aprender com prazer e alegria. Ela pode aprender e a plataforma traz este benefício a elas. É isso. Agradeço a você também que esteve conosco nessa edição do Alesp em Pauta. A mim você encontra na programação da Rede Alesp. Um abraço forte para você e lembrando que todo o conteúdo produzido então pela Rede Alesp está disponível no canal da Alesp no YouTube. Um abraço forte e até a próxima.